Fala moçada, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de informática. Assunto de hoje, Microsoft Excel e LibreOffice Calc conforme edital da banca IBFC para o TJMG, mas é claro que se você é concurseiro ou concurseira, você vai ficar conosco até o final, porque isso aqui cai em praticamente qualquer concurso. A gente vai trabalhar conceitos gerais sobre as planilhas Microsoft Excel e LibreOffice Calc. Vamos resolver algumas questões, mas eu quero dar uma explanada focada no edital. Vou mudar um pouco a dinâmica desta aula especificamente, porque eu observei que esse edital está muito específico. Então vai dar para passar tudo isso aqui para você de forma bem rápida. Vamos começar então. Conceito geral desse capítulo do edital, item 5, planilha eletrônica Microsoft Excel, LibreOffice Calc. São aplicativos semelhantes, conforme a gente viu nas aulas passadas de Word e o Writer. Agora a gente vai trabalhar Excel e Calc. Microsoft Excel é o aplicativo de planilha eletrônica de código-fonte fechado, software proprietário da Microsoft. O Calc é o Excel do pacote LibreOffice. É um aplicativo concorrente com algumas diferenças que a gente vai pontuar aqui. Bem mais parecido, tá? Aquela pergunta que eu fiz na aula passada, se você já domina o Writer, ou melhor, se você domina o Word, você vai se dar bem no Writer, tem que adaptar muita coisa lá, vocês viram, né? Aqui é bem mais fácil, você vai adaptar menos, você aproveita mais conteúdo, porque quando o assunto são planilhas eletrônicas, tudo acontece ali na spreadsheet, na folha de cálculo, e via de regra, 99% das funções são idênticas. Tem uma função específica que está no seu edital, que ela muda de nome de Excel para Calc. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Aguenta a mão aí. Então vamos para o primeiro item nosso do edital. Criação e edição de pastas de trabalho. Esse primeiro conceito aqui merece ser destacado pelo seguinte. A gente tem um conceito geral dentro da informática que pasta é mais ou menos isso aqui, né? Aquela pastinha dentro do seu computador. No que tange, no que diz respeito às planilhas eletrônicas, pasta de trabalho é o arquivo. É um arquivinho do Excel com várias abas ali dentro, ou do LibreOffice. Mas esse conceito ele é mais voltado para o Excel mesmo. Ele considera isso como pasta de trabalho. Então, de novo, a pasta que você conhece do explorador de arquivos, aquela pastinha amarela, não é esse mesmo conceito aqui para Excel. Aqui é o arquivo mesmo. Quando você cria um novo arquivo, ele é considerado pasta de trabalho, porque dentro desse arquivo tem várias abas, onde você pode operar entre planilhas, enfim. A gente vai falar aqui durante o curso. Então vamos lá, criação de pastas de trabalho, documentos. Aqui o próprio edital já nos deu a deixa. Fala que é o documento, é o arquivo propriamente dito. E planilhas de cálculo, abas, que tem dentro da pasta de trabalho. Então já vou matar esse negócio aqui de uma vez. Vamos aqui para o Excel. Vamos começar com o Excel. Estou aqui com o Excel aberto. Aqui em cima, o mesmo conceito que a gente aprendeu de Word. No Microsoft Excel, prevalece aquele conceito de faixa de opções aqui em cima, que é o Ribbon, com guias, grupos e comandos. Guia página inicial, guia inserir, desenhar, mas eu não vou dar foco nisso, porque nesse caso de planilha eletrônica, a coisa acontece aqui dentro, na folha de cálculo, e a gente vai dar foco nisso. Com a pequena exceção, que é a impressão que está no seu edital, a gente vai falar um pouquinho lá na faixa de opções. Mas então, o foco aqui hoje é na planilha e pouquíssimo aqui na faixa de opções. Inverte-se um pouquinho em relação ao Word. Então vamos lá, para apresentação rápida e comparação das janelas dos aplicativos. Esse aqui é o Excel, no caso o Excel 2019. Aqui o Backstage normalmente e as guias. Em cima então já conhecemos faixa de opção, faixa de opções. Aqui embaixo é onde está o conceito que está lá no edital. Estão as abas. Dá uma olhada aqui que eles falaram aqui, ó. Abas, ou seja, a pasta de trabalho é isso aqui, é o documento todo, é o arquivo, e as abas aqui embaixo. Como ele está falando especificamente de abas, já vamos acertar algumas coisas aqui que são cobradas em provas. Perceberam que aqui está coloridinho? Ó? Essa aba você pode criar aqui clicando com o botão direito e mandar adicionar. No caso aqui, o nome técnico é inserir. Você pode inserir aqui uma nova aba e tem algumas opções. Esses pormenores não caem em prova. Basta você saber o que por enquanto? Que a pasta de trabalho então é um arquivo, que ele tem várias abas
e que ela pode ser configurada. De que forma? Isso aqui merece ser anotado, porque costuma cobrar. Quais opções que eu tenho na aba? Eu posso inserir, excluir. Óbvio, né? Tranquilo. Mover ou copiar. Isso é interessante até na prática, porque às vezes você configura uma planilha inteira e o aluno, né, o usuário, ele tem por hábito de dar um Ctrl+C, um Ctrl+V numa nova aba aqui e o negócio cola meio desconfigurado. Quando você utiliza o recurso tecnicamente correto, que é clicar com direito, mandar mover ou copiar, ele te dá essa opção, ó, antes da planilha, ou criar uma cópia, ou você pode colocar aqui, ó, antes de igual, ou mover para o final. Então você tem várias opções para mover ou copiar uma planilha dessa inteira. Ela vai ser copiada ao pé da letra, inteiramente. Aí você aproveita as configurações. É uma opção. Então já falamos que ela pode ser movida ou copiada. Exibir código é mais avançado, não cai em noções de informática. Aqui você vai mostrar o código que tem por trás, o VBA. Quando você clica aqui, vai mostrar essa questão aqui do Microsoft Visual Basic for Applications. Não é o nosso foco aqui dessa aula. Outra opção, essas aqui anotem, essas aqui são importantes, todas essas que eu estou falando. Isso aqui cai em prova. O que é possível fazer com as abas. Porque, de novo, nós temos um arquivo, que é a pasta de trabalho, e as abas. E depois vamos falar aqui dentro da tabela. Mas calma então que a gente está tangenciando primeiro para depois cair lá no núcleo, lá nas linhas e colunas. Vamos dar seguimento aqui à nossa explicação. Cor da guia, isso aqui já foi muito cobrado. Estão percebendo que eu coloquei umas corzinhas aqui? Você pode colocar uma cor nela. Vou colocar aqui, ó, cor da guia. Guia, vou colocar essa aqui verde. Tem verde ainda não, né? Beleza. Então vamos dar uma olhada. Selecionar todas as planilhas. Seleciono tudo. Agora eu posso desagrupar a planilha, selecionar todas, ou ocultar alguma planilha dessa, ou reexibi-la. Essas opções é importante que sim, que você anote, caso seja cobrada essa parte mais tangencial da aplicação. Vamos ver se tem mais alguma coisa? Ocultar já falei, reexibir se ela estivesse oculta e mudar a cor. Isso aqui já tem informação bastante sobre essas abas aqui embaixo. Que a banca chamou de aba mesmo, e aqui no Excel ele coloca guia, cor da guia, tá vendo? Aquela questão que eu falei na aula passada. As bancas elas costumam mudar os nomes quando ela fala sobre essas guias aqui, né? Guia, grupo e tarefa, que é o nome técnico, costuma chamar de aba, costuma chamar de orelha. Você tem que interpretar, né? As bancas maiores costumam cobrar tecnicamente, mas a IBFC não tem muito essa pegada não. Se eu chamar de guia ou de aba, você vai entender que são essas partes aqui das planilhas. Beleza, dito isso então, vamos cair para dentro aqui da nossa planilha, que está aqui no edital. Então a gente falou sobre a criação de pastas de trabalho, documentos e planilhas de cálculo. Criação, pessoal, é só abrir, já está criado. Você vai salvar normalmente aquilo que a gente aprendeu na informática normal. Arquivo, salvar, salvar como, está aqui na guia arquivo. Depois que você criou é só salvar. Isso aqui geralmente não cai em prova com esses termos não. O que vai cair é exportar para PDF, que está aqui no final, que a gente também vai mencionar. Referência a células. Aqui é simples. Vou pegar uma nova aqui. Tem a seta também aqui, ó, nova planilha. Está aqui novinha, nova planilha. O que é referência a célula? Vou dar um zoom aqui para a gente entender o que é célula. O que é uma célula? É o encontro de uma coluna com uma linha. O que é uma coluna? As colunas são representadas pelas letras A, B, C, D, E, F, G e vai até lá para frente. Não é infinito não. Mas as bancas não têm cobrado número, não vou encher sua cabeça com números também de linhas e colunas não. Mas é aqui na prática. O que é importante você saber nesse momento aqui, que a coluna está em cima e ela é assim, ó. Por quê? Às vezes a prova te mostra só a planilha e não coloca as letras aqui. Para você inferir, para você entender. Aí se você confunde, coloca as letras aqui e o número aqui em cima, vai mudar totalmente o endereçamento da célula. Então, a letra em cima, ela representa a coluna, tá aqui a coluna, e os números são as linhas. O encontro de uma coluna com uma linha, você tem uma célula. E aqui está o endereço. Quando você clica aqui, mostra aqui, ó, na barra de caixa de nome, né? Tá aqui, ó, o que é a barra de fórmula, né? Estou confundindo. Aqui a barra de fórmula, tá aqui, ó. Quando você encaixa aqui, ó, barra de fórmulas. E aqui a caixa de nome, onde tem o endereço. Se você tem, então, uma coluna aqui, A, e coloca um item aqui dentro,
Na linha 1, vou colocar um valor aqui, número 10. Onde está esse valor? Ele está no A1. O que enrola muito na hora da prova? Quando aparecem as referências de até, né? Aquela referência lado a lado. Por exemplo, vou colocar aqui, B1. Onde está B1? Localiza rápido aqui. B1. Tá aqui, ó. De B1 até, 2 pontos, é até. Vou colocar aqui C2. C2. Onde está esse intervalo? Sempre que acontecer isso, pessoal, não confunda. Isso é uma dúvida muito comum entre os usuários. Você sempre tem que analisar o que apareceu ali no intervalo. As letras e os números. Apareceu letra B e C. Pode aparecer invertido também, de C para B. Pode inverter, não tem problema nenhum. O interessante é você limitar que tem de B para C ou C para B e entender isso aqui. Ó. Só vai estar aqui os valores. Colunas não tem como ter valores em outro local. Tem que estar na coluna B e na coluna C. Onde? Na linha 1 ou linha 2. Linha 1, linha 2, coluna B ou C. Ou seja, está aqui nesse intervalo. De B1 até C2. Vamos olhar como que fica agora? Olha lá, é isso aqui. Esse intervalo. Isso a IBFC cobra muito nas provas. Elas colocam intervalos diferentes na mesma série de dados. Às vezes ela coloca aqui uma série de dados. Nesse intervalo aqui, às vezes ela aponta para esse endereço aqui, para esse intervalo aqui, às vezes para esse, às vezes só aqui ou só aqui, e coloca várias opções. Isso confunde demais porque a tendência natural é que a gente considere todo intervalo. E não pode. Você tem que considerar com muita atenção duas coisas. O intervalo que ele determinou, conforme eu já falei, quais letrinhas ele colocou e quais números para você definir o intervalo. E segundo, se ele está mencionando com 2 pontos ou ponto e vírgula. Ponto e vírgula é referência lado a lado. Se tiver A1, 2 pontos, C3, A1 e C3, com 2 pontos. Ponto e vírgula é lado a lado. Se tiver os 2 pontos, é de um até a outra, de uma até a outra, e todas as células que estiverem nesse intervalo. Isso é básico demais, mas derruba muito em prova. Dito isso, nós falamos então sobre referência às células, fórmulas e funções, vou deixar por último, com resolução de questões. Lembrando que ela deu uma ênfase aqui a funções matemáticas e aritméticas que estão num grupo só, são muitas funções aqui dentro, funções lógicas, de texto, data e hora. Então, eu vou pincelar aquelas que eu aposto que é a prova, porque não são tantas questões de informática assim. Então, não dá para cobrar muita coisa. E pela pegada da banca, por ser uma banca mais simples, eu separei algumas funções dentro desses blocos aqui, que a gente vai analisar nessa aula, que eu acredito que vai ser muito útil para a sua prova. Vamos deixar por último aqui então. Formatação de células. Vamos pular esse então, esse aqui vai ser com questões. Né? Referência de células já falamos, vamos riscar. Isso aqui já vai falar no final, as fórmulas, a gente fala no finalzinho. Mas já começamos a falar de fórmulas quando eu falei dos intervalos, do operador de ponto e vírgula, 2 pontos, tudo aquilo ali tem a ver com as fórmulas. E vou deixar o material grátis para você baixar hoje sobre operandos e operadores, que ela cobra muito. Se você não conhecer a sequência de operandos e operadores, a precedência dos operadores, você vai ter dificuldade para resolver as questões. Vocês vão ver aqui que ela pega pesado nesse ponto. Então a gente tem que estar muito safo nisso, por isso eu separei o material gratuito para vocês baixarem. Vai estar na descrição e vai estar na sua página também, fabianoabreu.com/TJMG. É só acessar lá e baixar. TJMG está organizadinha, dou uma revisão geral nessa página, está fácil de manipular ela lá. Então vamos embora. Formatação de células, condicional, cabeçalho e rodapé. Bem simples isso aqui. Formatação condicional, células, vamos lá. Vamos falar sobre formatação de células condicional primeiro. Condicional é bem simples, é isso aqui. Ó. Eu crio uma condição para que quando essa célula mudar o valor, ela vai ter um comportamento específico e chamar sua atenção. Às vezes você quer dar um sinalizador vermelho, um sinalizador com carinha, um sinalizador de barra, você coloca ao seu critério. Onde que está? Logo na página inicial, então já tem a faixa de opções aqui em cima. Aqui, ó, na guia, página inicial, grupo, estilos, formatação condicional. Olha aqui que você pode colocar regras de realce de células. Se o valor é maior que 10, por exemplo, todo valor for maior que 10, eu quero o quê? Posso colocar uma cor, posso colocar o sinalizador, posso fazer uma série de implementações.
é menor que, está entre, é igual, texto contém. Precisa decorar isso? Não, é só entender essa dinâmica, que a prova ela não vai cobrar com muito detalhe. Ela vai só explicar, vai te perguntar se é possível estabelecer alguns critérios. Você vai falar assim, eu aprendi que é. O Fabiano falou comigo que eu posso colocar cor, colocar sinalizador. Vou testar alguns aqui só para você fixar. Formatação condicional, regra de primeiro e último, barra de dados. Essa aqui é interessante, eu gosto muito de utilizar essa aqui para controle de estudos. Eu gosto de colocar isso aqui quando eu monto o plano de estudo para os alunos. Eles vão lançando as notas lá, ou lançando tempo de execução de matérias. E à medida que eles vão desenvolvendo, ele vai vendo aqui o seu percentual de evolução. Quer ver? Vamos colocar uma crescente aqui para ficar mais fácil. Vou colocar aqui um valor 6. Vou arrastar aqui. Segurando Ctrl, ela vai ter que progredir, né? Beleza. Vou colocar aqui um valor maior, 15. Vocês vão entender. Vou colocar aqui, guia página inicial, grupo estilos, formatação condicional, regra de realce de célula, não, vou colocar aqui, ó. Regra, escala de cor, barra de dados. Vou colocar esse verdinho aqui, ó. Só de colocar, tá vendo? Que ele já chamou atenção. Aqui você olha e verifica. Opa, aqui tá pouco, aqui eu tenho que estudar mais, estudar menos. Isso é formatação condicional. Você pode estabelecer também com lógica. Aí eu quero colocar o seguinte, aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Formatação condicional é maior que. Vou colocar o quê? Maior que 10? Sim, pode ser. Preencher com vermelho claro e texto vermelho escuro. Ok, já está pronto aqui, vou dar um ok. Mas você pode configurar com outras cores e personalizar isso também. Aqui, ó, formato personalizado. Mas vamos utilizar o padrão para ganhar tempo. Se for maior que 10, vai ficar vermelho. Como aqui tem só valores até 10, não vai acontecer nada. Mas se eu colocar um valor aqui, 11, por exemplo, ficou vermelho. Isso é formatação condicional. Condicional é um termo muito comum na ciência da computação. É uma condição, é uma função se. Se algo acontecer, proceda dessa forma. Se não acontecer, proceda de outra forma. Essa é a condicional. É só isso. Com esse conceito, sabendo onde ela se encontra, sabendo o conceito de formatação condicional, você já mata questões de prova com tranquilidade. Tá aqui então, formatação de células condicional, cabeçalho, rodapé. Vou nesse aqui então. Já falamos então de condicional, vamos falar de cabeçalho e rodapé agora. Está tudo bem aqui, tudo certo, tudo ok. Vamos lá então, cabeçalho e rodapé, pessoal, muito interessante. Vou pegar aqui esse texto aqui, ó. Eu criei um texto aqui padrão, só para vocês entenderem a questão de quebra de página. Vou voltar ela para cá. Já vou mostrar de impressão também, que está aqui no visualização e impressão. Já vou matar tudo aqui de uma vez. Tá vendo que a gente vai passar o edital inteiro? Que bacana, depois a gente resolve algumas questões. Vamos lá então. Estou aqui com meu arquivo, como é que chama isso aqui mesmo? Pasta de trabalho, muito bom. Ele está salvo, ele chama senão disp com proc v. Vou salvar aqui, beleza. Vamos lá. Cabeçalho rodapé. Onde fica cabeçalho rodapé? Olha aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui rápida em cima. Página inicial, o que nós temos aqui? Área de transferência, mesmo esquema que a gente aprendeu no Word. Inclusive, essa área de transferência do Office, ela é comum. Se eu copiar um item aqui, eu consigo lá no Word achá-lo aqui nessa área de transferência. Ele é comum, sim, tá? Fica aqui, ó. Tudo que eu copiei no Word, PowerPoint, Excel, fica nessa área de transferência comum. E se for alguma coisa que você copiou, né, do sistema aqui, vai para a área de transferência do Windows também. Mas essa aqui específica, dos 24 itens, ela é comum para todas as aplicações do suíte Office Microsoft que a gente está falando agora. Então vamos lá. Inserir? Não, né? Inserir tabela, gráfico e tudo mais. Aí você já começa a confundir. Pera aí, lá no Word é inserir cabeçalho, rodapé? Não, que é outro papo. Vamos lá. Desenhar também não é. Layout da página. O que você pode fazer aqui? Configuração da página, dimensionar, opções de planilha, organizar, quebra, área de impressão. Por aqui a gente vai falar um pouquinho quando eu vou falar de impressão, mas ainda não é aqui. Vamos passando. Fórmulas também não. Dados, essa cai muito em prova. Essa de dados aqui a gente vai trabalhar hoje a obtenção de dados externos, porque está aqui, ó, importação de arquivos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Estou fazendo uma passagem rápida nessa, porque não é o foco da banca cobrar faixa de opções. Então a gente vai dar nela uma viajada rapidona aqui
para a gente se situar. E eu vou focando naquilo que é mais importante. Revisão não é muito foco também de ser cobrado. Exibir, vamos lá. Normal, visualização de quebra de página, layout de página, modo de exibição personalizado. Zoom, organizar, congelar painéis. Esse aqui é bom a gente dar uma paradinha nele. O que é congelar painéis? Quando você rola aqui, ó, tá vendo que o cabeçalho aqui em cima, vou dar um zoomzinho um pouco maior aqui. Tá vendo que esse texto aqui, ó, essa planilha tem um cabeçalhozinho, vou até colocar ele colorido aqui, vou voltar a página inicial de novo. Vou colocar colorido. Ficou bem estranho aqui, só para chamar a atenção. Aqui, ó. Aqui sumiu porque eu mudei a quebra, né? Mas eu vou deixar assim, por enquanto, que eu tenho que explicar. Vamos lá. Quando eu rolo aqui, eu perco essa referência. Ó, sumiu. Quando eu quero congelar isso, eu paro o mouse aqui na diagonal. A gente volta lá, então, exibir. Congelar painéis. Eu posso congelar painéis, dessa forma que eu mostrei. Congelar a linha superior ou congelar a primeira coluna só. Mas o que é congelar que eu não entendi até agora? Hein? Vou te explicar agora. Congelou, está congelado. Quando eu rolar aqui agora, ela fica fixa. Isso já foi muito perguntado em prova. É possível fixar uma coluna, uma linha, selecionar algumas linhas ou mais linhas aqui? É possível sim. Mas onde que eu coloco isso aqui para piscar? Ó, para travar? Vai depender de onde você quer congelar. Posso congelar 2, 3? Posso. Eu não preciso selecionar. Percebam que a diagonal eu tenho que colocar a célula ativa, a gente já sabe o que é uma célula, nessa posição diagonal de onde eu quero colocar o congelamento. Imagina que eu quero congelar isso aqui, ó. Qual que é a diagonal dela? É essa aqui, ó. Essa aqui. Então eu venho aqui em exibir, congelar painéis. Daqui para cá eu congelei, ó. Tá vendo que ficou uma diagonal ali? Tipo isso aqui, ó. A quina com quina. Essa quina aqui com essa quina aqui, ó. Quando eu rolar aqui agora, ó. Tá vendo que ficou até aqui? E por que essa de cá? Porque se eu rolar para cá também está congelada. Nessa posição também. Congelar painéis. E para descongelar? Só descongelar. Desenvolvedor, ela não vem ativa. Isso aqui eu apliquei para aulas mais avançadas. Não é o nosso caso. A gente para por aqui, né? Agora vamos voltando aqui. Isso aqui também é interessante. Barra de fórmula, título, linha de grade. Você pode tirar isso aqui, ó. Para sua planilha ficar mais clean. Desabilitar as linhas de grade aqui, ó. Vamos voltando então, que eu já vou falando de impressão e tal, até a gente chegar, finalizar aquela partezinha mais superior aqui. Onde a gente está, pessoal? Guia, exibir. O que é exibição? Normal, visualização de quebra de página, layout da página. Vou focar nesse aqui, ó. A gente está em visualização de quebra de página. E cabeçalho rodapé? Calma, a gente vai chegar lá, porque quando a gente for imprimir, eu vou mostrar como funciona essa questão de cabeçalho e rodapé. Eu estou aqui no normal, esse aqui é o normal. E esse FA aqui? Vou explicar também. Calma que a gente explica tudo, de forma bem rápida. Esses dois aqui, pessoal, guia exibir, grupo, modo de exibição, esses dois aqui são muito utilizados, inclusive na prática. Quando eu quero normal, é para trabalhar no dia a dia. Estou trabalhando aqui, deixo normal. Quando eu vou imprimir, para eu visualizar o que vai aparecer na impressão, eu tenho que habilitar esse visualização de quebra de página aqui. Eu tenho certeza que você já imprimiu planilha e que você imaginava que seriam 5 folhas e imprimiu 15, porque ela vai quebrando isso aqui, ó. Ela só vai imprimir o que está dentro dessa parte azul. E às vezes o que está aqui, ó, não vai aparecer. E tá vendo esse tracejado azul também? É a parte de impressão. Então você tem que clicar aqui simplesmente e arrastar. Agora sim. Está dentro da parte que eu preciso imprimir. Essa visualização aqui, ó. Pronto, podemos passar para cá. Falamos sobre congelar painéis e visualizar quebra de página. Está no grupo exibir. Revisão não. Nada aqui de interessante não tem. Dados, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, porque eu quero mostrar essa questão de dados para importar dados conforme edital. Vou deixar para o finalzinho. Fórmulas não. Tem muita coisa aqui para a nossa prova que não tem. Vamos lá. Aqui importante. Imprimir títulos. Isso aqui, ó, você já viu que dá para congelar, mas o congelar é no dia a dia. Você está trabalhando aqui, congela para rolar a página e você manter a primeira linha fixa ou quantas linhas você desejar. Mas e quando você imprime e a próxima página
não tem mais esse título aqui em cima. Você fica perdido. Às vezes são muitas informações, aí você depara com uma informação aqui, por exemplo, Info 94. O que significa isso? O que tem lá em cima? Aí você tem que voltar todas as folhas para verificar isso. Não precisa fazer. Você sabe o que é curso. Ah, é curso. Aí você volta de novo. Esqueceu? Volta de novo. Ah, esse aqui é o nível. Volta de novo para evitar isso na impressão. Por quê? Vocês já viram que para evitar isso aqui no modo de edição é congelar painéis. Mas e para impressão? Aí sim, você vai vir aqui em imprimir títulos, dá uma clicada aqui, define aqui, ó, planilha, onde eu quero imprimir títulos, linha a repetir na parte superior. Você clica aqui e define o intervalo. Ah, eu quero essa linha aqui, ó. Pronto. Já defini. Quando eu mandar visualizar a impressão, dá uma olhada. Vou pegar esse aqui para cá, visualizar a impressão. Tá aqui, ó. Tá vendo que eu tô rolando com o scroll do mouse aqui, ó? Tá mudando de página e o título fixou. Isso eu defino na impressão. E ela apareceu bonitinho do jeito que eu precisava. Olha que bacana. Então, onde que eu fui? Imprimir título. Quando eu clico aqui em imprimir título, dá uma olhada no que já apareceu para mim aqui, ó. Página, modo retrato e paisagem. Costuma, quando a prova quer pegar leve, mostra também esse retrato e paisagem, né? Não custa dar uma revisão. Margens é tranquilo também, mas o que eu quero dar foco agora é em cabeçalho e rodapé. Tá aqui, ó. Cabeçalho nenhum, vou personalizar o cabeçalho. Ele tem 3 locais de cabeçalho aqui, ó. Não é igual no hoje, que você clica 2 vezes, habilita o cabeçalho e você organiza ali daquela forma mais didática, não. Aqui é mais técnico. Você tem uma série de opções, mas é só importante saber. Ela tem a seção da esquerda, seção central e seção direita. Vou inserir um cabeçalho aqui na seção central e vou escrever meu cabeçalho. Só isso. Ok. Rodapé, mesmo esquema. Só que eu vou mostrar só cabeçalho. Rodapé está aqui embaixo para a gente ganhar tempo. Porque a didática é a mesma. Visualizar a impressão agora. Meu cabeçalho. Está pequenininho aqui em cima, não vai dar para você ver. Mas está vendo a folha inteira aqui. Já congelei o título e agora eu tenho um cabeçalhozinho. Se eu utilizasse o lado esquerdo ia aparecer aqui, o lado direito aqui. Só isso. O que vai perguntar na prova da IBFC? Vai perguntar se é possível no Excel utilizar um cabeçalho, congelar uma linha, o que pode, o que não pode. Geralmente é isso que eles cobram. Vocês vão ver que a prova da IBFC ela é mais suave. Se você conhece a função, sabe que é possível, você já tem uma grande chance de acertar. Vamos voltar aqui então para o nosso edital. Funções matemáticas, não. Formatação de células, condicional, cabeçalho, rodapé, importação de arquivos CSV. Aqui é um pouquinho mais técnico. Eu estou sendo bem superficial, pessoal, mas eu vou deixar uma aula, já deixei lá na nossa página, uma aula focada em IBFC, que eu gravei esses dias para PC da Bahia. Você tem que assistir essa aula. Lá eu corrijo uma série de questões e eu falo especificamente o perfil da IBFC. Eu não vou repetir aqui para não ficar redundante, mas você precisa assistir essa aula. Ela está na nossa página gratuita lá. Então falamos de cabeçalho e rodapé, bem simples. Vamos falar de importação de arquivos. Vou importar um arquivo em CSV. O que é C? C é common. O que é common? É vírgula. Isso aqui é vírgula em inglês. S, separated, separado por vírgula. Ou seja, valores separados por common, por vírgula. Isso é um arquivo que você pega de um banco de dados e ele é exportado geralmente em CSV. Muito comum, eu vou mostrar uma aqui que eu exportei esses dias, que tem seus dados, inclusive, dados de alunos da plataforma. Eu consigo exportar todos os dados da plataforma para uma planilha. Ao invés de colocar o formato padrão, XML e tal, eu coloco CSV para manter esse formato, para quando eu quiser voltar para o banco de dados, ele entende isso aqui. Isso aqui, na verdade, é para isso aqui mesmo, para importação e exportação de dados e os programas eles conversarem entre si. Porque se eu coloco no formato padrão do Excel, um banco de dados não vai reconhecer, em alguns deles não vai reconhecer, e esse é um formato mais aceito. Então, eu exporto com esse formato, importo novamente. Vamos fazer na prática, vai ficar bem mais tranquilo. CSV, então, é o quê? É um arquivo onde os dados eles estão separados por vírgula. Olha uma aqui que eu separei gigante.
Coloquei pequenininho para vocês não conseguirem ler. Olha a quantidade de itens aqui. Tudo isso está apenas na coluna A. Se eu clicar na coluna B aqui e começar a escrever, não vai ter mais nada para frente ali, ó. Ele pega todos os dados, coloca numa célula só e vai separando tudo por vírgula para armazenar em banco de dados. É uma forma de leitura mais simples para o sistema. Só esse aqui tem quase 10.000 dados. Cada linha são os dados de um aluno. E-mail, telefone, o acesso dele. Ou seja, isso aqui eu tirei de uma das nossas plataformas, que tem bastante aluno. Só essa aqui tem 9.000 e tantos alunos nessa aqui, ó. A gente, graças a Deus, tem muito aluno. A gente faz o possível para que vocês fiquem satisfeitos. Então, isso aqui foi um arquivo que eu exportei. Olha aqui o formato dele, CSV. User Export 2021. Eu exportei usuários da plataforma. Isso aqui é um arquivo de 2021 que eu tinha guardado. Trouxe para vocês verem. Ele está em CSV. Ah, mas e se eu quiser pegar esse arquivo agora e jogar ele no formato Excel e colocar cada um em uma célula? É possível? Claro que é. Existem várias formas de fazer isso. Vamos fazer na prática com um arquivo mais simples. Esse aqui, não. A exportação está aqui, ó. Já deixei pronto para adiantar. Impressão, importar CSV. Está aqui, ó. Perceba que eu estou com a coluna, com uma planilha aqui, uma abazinha toda em branco. E eu vou agora importar dados de CSV que eu tenho gravado nesse computador. Onde eu vou agora na faixa de opções? Onde? Dados. Eu quero inserir dados, vou trabalhar na guia dados. Grupo, obter dados externos. E eu vou na função, no comando de texto. Vou clicar aqui. Vou localizar o meu arquivo. No caso aqui, está vendo que a extensão está CSV? Pasta 4. Esse aqui é um gigante, não vou utilizá-lo. Vou utilizar um pequeno que eu criei para teste. Esse aqui, ó. Importar. Ah, só isso? Não, tem que configurar. O correto aqui para funcionar redondinho, você utiliza a função delimitado. Perceba que aqui embaixo estão os dados separados por vírgula. Tem um títulozinho, vou colocar meus dados possuem cabeçalho, para ficar mais didático ainda, e vou mandar avançar. Então, por enquanto, eu marquei delimitado e coloquei meus dados possuem cabeçalho. Vou avançar aqui. Tabulação, ponto e vírgula, não. É vírgula. Por quê? O arquivo é CSV. A gente viu que o C é de common, é de vírgula. Então, vou marcar vírgula. Só de marcar isso aqui, ó, já apareceu. Olha aqui, ó. Tá tudo aqui desse jeito. Dá uma olhada nesse ponto aqui, ó. Vou balançar aqui para vocês entenderem, ó. Tá vendo aqui? Olha onde o mouse está passando. Tá tudo junto. Fabiano, vírgula, Abreu, vírgula, professor 1. Linha 2, Fabiano, vírgula, Abreu, vírgula, professor 2. E assim vai. Tudo numa célula só. Cada linha dessa, uma célula. Não está separado por várias colunas, não. Quando eu marco vírgula, ele já me dá uma pré-visualização de dados aqui. Na verdade, chama visualização de dados. Agora eu já entendi que vai dar certo. Marquei vírgula, posso avançar. Avancei, já criou a tabela para mim. Posso manter a configuração do jeito que está e concluir. Ok, seleciono o modo. Ok. Olha que bacana. Ele pegou, entendeu onde é vírgula, pegou esse valor e colocou dentro de uma célula. Depois da vírgula, outro. Posso utilizar outras formas? Posso. Mas o que o edital está pedindo é CSV. Mas lá pode ser tabulação, ponto e vírgula, pode ser personalizado. Mas o mais comum é esse, porque o CSV é quando os dados são capturados de alguma base de dados. Ele vem todo travadinho com vírgula. E vocês viram que é muita coisa. Então, cada campo aqui está separado por vírgula. Ele encheria isso aqui e tudo organizado. Para você manipular esses dados, agora com a sua planilha Excel, no formato XLSX. Fechamos então. Vou fechar essa gigante aqui. Isso, pessoal, é o conceito de importação de arquivo CSV. É só isso. Já fechamos mais parte digital, hein? Visualização e impressão. Já mostramos ali o básico. E exportar com PDF. Isso aqui não tem nem segredo, né? Já vamos até cortar de uma vez. É possível que te pergunte só se o Excel exporta. Porque o Word exporta, Excel não. Excel também você exporta, normalmente. Você vai vir aqui, exportar. Várias opções. Esse XPS também exporta no mesmo padrão de PDF. É um outro padrão que tem aqui e já vem nativo. Mas é aqui, ó, você pode exportar normalmente, sem problema. Então, vamos seguir agora. Vamos avançar mais. O edital é só isso, pessoal. O que vai pegar agora são questões de fórmulas, que a gente vai passar a trabalhar e alguns detalhes. Mas o edital veio bem enxuto, viu? Em relação ao Excel.
Ah, professor, e o LibreOffice Calc? Vou mostrar para vocês agora, mas não se assustem. Nessa questão de planilhas, é praticamente a mesma coisa. Embora aqui sejam menus, tá vendo? Mesmo esquema que eu mostrei na aula de Word, não é faixa de opções. Aqui, ó, aquela parte que eles cobraram, mais específica que vem no digital, eles estão falando de Excel mesmo, é que vai cobrar de Excel. E tem coisa aqui que eles colocaram que não se encaixam muito bem no LibreOffice. Então, o que a gente estudou no Excel é porque vai cair dele mesmo, e o resto, que são as funções aqui, eu vou mostrar uma, que é uma função lógica, ela muda de nome. Ela está até aqui, ó. Ela caiu já 2 vezes, as 2 vezes deu canseira para aluno. Por quê? É uma função lógica pouquíssimo usada e as pessoas não têm o hábito de estudá-la. A gente vai passar ela aqui agora. Vamos lá então. Já passamos aqui uma base do edital inteiro. CSV, comma separated value, alguma coisa nesse sentido, né? Formato de arquivo em que os valores são separados por vírgula, como a gente acabou de aprender. Anotem, anotem. Vamos para essa questão e durante as questões eu vou explicando esses demais planilhas que eu mostrei aqui, ó. Isso aqui, tudo aqui, ó, é para a gente resolver com questões. Vamos nessa aqui. Pessoal, para responder essa questão, perceberam que não tem função soma, não tem função conte, mínimo, máximo, maior, menor, para o que ver, nada. É só operador e valores, operandos e operadores. Aqui está cobrando conhecimento de precedência de operadores, que é a mesma precedência matemática. Ah, eu tenho dúvida disso. Não precisa preocupar. Olha que a página linda que eu fiz para vocês, totalmente grátis, suave aqui, ó. Acrescentei hoje PDF Excel operando os operadores. É só clicar e baixar para sua máquina. Está no material completo para quem comprou. Muito obrigado para quem adquiriu. Mas quem não tem condições, não tem problema, ninguém fica para trás aqui, vai todo mundo junto. É só baixar esse aqui, olha, é pequenininho, tem só 8 folhas, se não me engano, 9 folhas. Tem um arquivo sobre porcentagem, não precisa preocupar com ele para essa prova agora. Você vai nesse aqui, ó, operando os operadores. Esse aqui, ó, página 7. E um breve comparativo de Excel e Calc, é importante você dar uma lida, porque na sua prova tem as duas plataformas. Pode ser que pergunte alguma coisa. E porcentagem está bacaninha aqui, mas o que te interessa para esse momento é esse aqui, ó. Todos os operadores estão aqui. Você tem aqui o operador, o significado e uma equação que eu criei explicando para cada um. E, além disso, para você olhar isso aqui e ficar meio com cara de paisagem, sem entender, tem uma videoaula. Onde que ela está? Um pouquinho mais para baixo, fora desse bloco aqui, que são as novas videoaulas conforme edital. Eu coloquei videoaulas complementares, tudo organizado, gente, tudo grátis. Dá uma olhada aqui. Se isso tudo que eu fiz aqui de madrugada, vou mostrar o horário que a gente está gravando aqui, não merecer aquele like, não sei, viu? Você é muito ingrato. Dá um like para nós aí. Vamos lá. Excel, 2 videoaulas até o momento. Se eu localizar mais videoaulas que se encaixam, eu vou colocar aqui. Mas não quero encharcar demais, não. Estou colocando aquilo que eu acredito que é a nossa aposta. Tá aqui, ó, Excel e Calc, precedência de operadores. Você clica aqui e já aponta para a aula direto, gratuito. Essa página aqui é toda grátis. Tá aqui, ó. E o conteúdo edital. Então, se você tiver dificuldade em acompanhar essa questão aqui, é porque você precisa assistir aquela aula lá e baixar aquele material. Se você acompanhar suave aqui, tudo bem, nem precisa assistir. Vamos lá então, preparar minha mesa aqui, ajeitar na cadeira, porque agora é continha mesmo. IBFC, professor de educação básica, com base na planilha do Excel abaixo, assinar a alternativa que apresenta o resultado da fórmula. O que é precedência de operadores? Precedência matemática. Primeiro os parênteses, depois multiplicação e divisão, adição, subtração, tem exponenciação também, que a gente vai trabalhar hoje, mas no caso que nem apareceu por enquanto, vamos deixar para explicar no momento. Mas está tudo lá naquele material que eu te passei. Essa explicação toda. Ah, inclusive tem um aqui, ó. Operandos e operadores. Não, está no material. É só dar uma lida lá. Sossegado. Vamos resolver então. Igual B2. Na prova, pessoal, recomendo que faça desse jeito, ó. Como você não escreve de caneta azul, de vermelha, né? Vou colocar até uma caneta azul para fazer igual na hora da sua prova. Igual B2 dividido por C2. Eu venho aqui, já sei onde que é a linha e coluna. B2 é 8. É o B2. Então, coloque embaixo, ó, igual B2. Substitui. Método de substituição. B2 dividido por C2. 2. Vezes B1. B1. 3.
mais A1, 7, menos C1, 5, mais A2, 6. Beleza, agora é só resolver. Primeiro, multiplicação e divisão. E se tiver operadores de mesma precedência, da esquerda para a direita, do jeito que você escreve. Então, vou ter que fazer aqui, ó, 8 dividido por 2 primeiro. Então, 8 dividido por 2, 4. Né? 4 vezes 2, 8. 4. Tem o vezes 3? Posso fazer de uma vez? Posso. 8 dividido por 2, 4. Vezes 3, 12. Já vou adiantar o caminho aqui. 12. Agora tem. Então, já cortei tudo isso aqui, ó. Foi embora. Sobrou agora só adição, subtração. Vai da esquerda para a direita. 12. Foi até aqui. Mais 12 mais 7 menos 5 mais 6. 7 menos 5. Vamos repetir? 7 menos 5 mais 6. Para não perder. 12 mais 7 menos 5, 2. Né? Para a gente facilitar aqui. Ó. Vamos cortar isso aqui. Ó. 7 menos 5, 2. 12 mais 2, 14. 7 menos 5 foi mais 6. 14 mais 6, 20. Gabarito, 20. É só isso. Aqui é só conta. Aqui não é nem Excel, né? Pra falar a verdade. Continha aqui, ó. Pra professor de educação básica. Isso é conta mesmo. Então, mas o bizu aqui, se aparecer uma coisa mais complexa, com parênteses, resolve parênteses primeiro, né? E a precedência toda tá naquela aula. Não vou ficar redundante aqui não, senão vira mais 20 horas de aula, aí enrola todo mundo. Tem dúvida de precedência? Assiste a aula lá. Tem um artigo completaço. Vamos seguir para a próxima, então. Essa aqui, o gabarito, então, vai ser letra B mesmo, 20. Tranquilo. Próxima questão, número 9. Não estou fazendo só as questões que eu aposto que é questão de prova. Essa aqui mesmo eu tenho certeza que vai cair, porque está lá muito específico no edital, função lógica. Essas funções lógicas, elas tendem, com uma tendência muito grande a aparecer em prova, principalmente esses negócios meio fora da curva aqui, ó. Vou explicar tudo para vocês agora. Sobre o Microsoft Excel 365, aqui se aplica as versões anteriores também. Configuração padrão, assinala a alternativa correta para qual função verifica se uma condição foi satisfeita. Qual função verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se verdadeira e retorna um outro valor se falsa. Eu devo ter 1 milhão de aulas disso aqui no canal já. Qual função que a gente está falando aqui? A função que ela realiza um TL, que é um teste lógico, e retorna um valor se for verdadeiro, primeiro. Se for falso, segundo. Ela verifica primeiro. Se atendeu o teste lógico, retorna isso. Atendeu não, retorna o segundo. O que é isso na prática? Função se. Função se, ela tem um teste lógico. Ela vai fazer uma pergunta. Se a pergunta for verdadeira, de cara, você não precisa de ler o resto da equação. Você já vai retornar esse primeiro bloco aqui. Não atendeu, não? Pula para o próximo. Agora, o que acontece é que pode aparecer função se dentro de função se, funções alinhadas. Aí fica um pouco mais complexo. Se você tiver dúvida em relação à função se, me fala aqui nos comentários, que eu vou indicar uma aula para você com função se, conte se, uma série de se aí. Mas é isso aqui, ó. Já matamos aqui, ó. O gabarito é a letra D. Agora vamos analisar de baixo para cima. Importantíssimo isso aqui, ó. Verdadeiro. O que é isso? Verdadeiro em ciência da computação, e no caso mais específico aqui, Excel, são condições lógicas que o sistema assume. Se for verdadeiro, ele vale quanto? 1. E se for falso, vale 0. Anota isso. Anota porque isso é a base de tudo. Qual que é o mnemônico para isso? Eu sou uma pessoa verdadeiríssima, não falo mentira, eu sou uma pessoa do bem. Qual nota que eu mereço de 0 a 1? Se eu sou verdadeiro, mereço 1. Ok? Então, 1 eu sou porque eu sou uma pessoa verdadeira. Então, eu mereço 1. Eu sou uma pessoa falsa, só falo mentira, sou uma pessoa ruim, não ajudo ninguém e tal. Que nota que eu mereço? 0. Eu sou uma pessoa falsa, uma pessoa ruim. Esse é o mnemônico para você não esquecer. Por quê? Quando aparecer na função, tem vários argumentos de funções que eles admitem tanto o verdadeiro e falso dentro do argumento, parênteses ali, quanto os valores 0 e 1. Então, fecha o olho e responde, fecha os olhos e responde.
0 é verdadeiro ou falso? Falso. Pessoa falsa merece nota 0. 1 é verdadeiro ou falso? 1 é verdadeiro. Essa é a lógica. Então, já matamos isso aqui. Vou mostrar na prática também lá na planilha. Se erro é uma função que faz exatamente o que está escrito aqui. Vou mostrar na prática. Você tem uma função gigante lá e que, dependendo dos endereços que você apontou, ela pode dar um erro e retornar alguma coisa feia que vai prejudicar a estética da sua planilha. Você vai antes da função, coloca: se por acaso essa função que eu criei der um erro, retorna para mim o número 10, retorna para mim a frase entre com um valor numérico, retorna o que você quiser. Esse campo ali dentro você pode implementar. Então ela só funciona para isso. Você coloca a função se erro extra dentro de uma função já existente, caso ela retorne um erro, e o Excel ele tem um banco de dados de erro, são vários erros numerados, erro quando ultrapassa caractere, erro quando o valor não está existente. Esse aqui, por exemplo, ó, valor de erro padrão que chama. Esse aqui é um valor de erro que a gente vai estudar hoje, que é o erro de valor não disponível. Quando ele faz o apontamento, eu vou mostrar na prática esse aqui agora, e não encontra o valor, ele vai retornar ND. Fica feio, né? Na sua planilha, imagina esse tanto de ND lá. Aí, quando ela acontece um erro, você pode, de forma genérica, aplicar essa função se erro antes, você coloca igual, se erro, abre a função, escreve aqui soma, escreve o que você quiser no final, ponto e vírgula, e coloca uma frase no final, o que você quer quando acontecer um erro. É só isso esse erro faz. E a se não disp já é mais específica. Se o valor que você colocou naquela função não estiver disponível, você pode também retornar da mesma forma. É a mesma lógica que o se erro faz. Contudo, a se não disp, ela já é traduzida para o português. Se o valor não estiver disponível, retorna para mim. Não está disponível. Retorna para mim, Fabiano. Retorna para mim, abóbora. O que você quiser. Desde que, atenção máxima. Se for texto, entre aspas dupla. Se eu quero escrever um texto sim aqui dentro, para retornar para mim dentro de uma função como argumento, tem que estar em aspa. Agora, se for valor numérico, já não precisa. Vamos para a prática mostrar isso então? De cara, o gabarito a gente já sabe que é a função se, mas eu quero explorar com vocês então o que é verdadeiro, se erro e disp. Vamos lá. Porque o que acontece, pessoal? Questão recente agora, 2021, cobrou o conceito da função se. A próxima prova eu tenho certeza que eles vão cobrar ou a função se erro ou a função disp e misturar ainda um valor lógico verdadeiro e falso para acabar com o seu dia. Mas não vai acabar, porque nós estamos aqui para isso. Vamos lá então. Dentro da nossa planilha aqui, eu tenho aqui o se não disp. Já deixei criadinho aqui, ó. Não preocupem com a função que eu coloquei aqui dentro, que é a função procv. Não é objeto dessa aula. Se quiser aprender função procv, só escreve no YouTube. Procv Fabiano Abreu. Tem várias aulas de procv lá. Mas aqui não é o caso. Você só vai entender a lógica. O que eu criei aqui? Vou dar um zoom a mais aqui para não atrapalhar o raciocínio. Aqui, ó. Considere apenas isso aqui, ó. Esse valor aqui e esses valores. Abreu tá no número 1. Fabiano, número 2. Professor, número 3. Aqui a função ela está implementada, a função procv, ela está implementada para consultar a célula B1. Está aqui, ó. Procure uma correspondência na vertical lá na B1. No intervalo de A5 até B7, que é esse intervalo aqui. Na coluna 2, ao 0 aqui, ó. Esse 0 aqui é um valor lógico. Eu posso escrever aqui falso que funciona a mesma coisa. Mesmíssima coisa. Tá vendo? 0 e falso é a mesma coisa. Então, mas isso aqui eu só estou explicando por alto. Não foquem na função procv. Foquem no que eu criei. Imagine que uma situação hipotética que eu quero digitar o número de matrícula de uma pessoa e que ele retorne para mim o nome dela aqui, nesses dois campos. Vou digitar então 1. Quem está no número 1 aqui? É o Abreu. Então, quando eu colocar 1 aqui, tem que aparecer Abreu aqui, ó, porque a função está aqui. Ó. Ela está apontando aqui e aqui. Percebam que é a mesma função. A função mesmo em si é procv, está aqui. Ó. E aqui embaixo, procv purinha. Escrevi falso aqui, só para mostrar para vocês que o 0 e o falso é a mesma coisa. Mas se eu quiser vir aqui e tirar esse falso e colocar um 0 aqui, ela funciona do mesmo jeito. Ah, mas tá dando erro, professor. Mentira. Calma. Tá dando erro porque eu não tratei o erro.
Aqui eu tratei com a função, se não estiver disponível, os dados que eu preciso na PROC-V, retorne para mim. Valor não disponível. Eu escrevi isso aqui, ó. Então, ele está retornando para mim valor não disponível, por quê? Eu digitei 4. Aqui só vai de 1 até 3. Se eu digitar 1, vai retornar Abreu. 1, Abreu. Mas por que 2 Abreu? Porque eu repeti a função PROC-V. Só por isso. E se eu colocar o 2? Vai aparecer Fabiano. Opa, tá aparecendo aqui embaixo também. Esquece de baixo ali, pessoal. Foca só aqui em cima. Aqui embaixo eu vou tratar o erro com outra função. Vou colocar valor 3. Professor. Funcionando redondinho, função PROC-V e tal. Mas esbarrei e coloquei um valor que não existe. Coloquei 10. Valor não disponível. E por que deu erro aqui? É a mesma coisa. Aqui eu tratei o erro com o se não disponível. E coloquei isso aqui, ó. Poderia colocar qualquer coisa aqui, ó. Qualquer coisa aqui. Vou dar um Enter. Olha lá. Qualquer coisa que eu colocar entre aspas dupla vai funcionar. Ah, professor, eu quero colocar um número. Eu não quero letra, não. Eu gosto de número. Eu sou das exatas. Quero colocar, quando o número não estiver disponível, eu quero colocar 0000. Aí eu preciso de aspa dupla? Não, porque é um número. Mas por que for só um 0? Porque é o 0, né? É 0. Você não quer colocar um texto bonitinho, colocou um tanto de 0, vai virar 0. Mas não precisa da aspa, tá vendo? Aqui, ó. Esse 0 aqui não é o 0 daqui, tá? Por isso que eu gosto de colocar. Quero colocar 0000 para ele ficar lá? Coloca entre aspas dupla que ele vai entender como texto. Agora sim. Pronto. E por que aqui está dando ND? Porque é aquele erro padrão de não disponível. E o que essa função faz? Se não disponível, retorna alguma coisa. Então, ela trata especificamente esse erro. É isso que ela faz. Capite? E a função se erro? Mesma coisa. Nada aqui por quê? Dá uma olhada. Se erro, a mesma PROC-V está aqui, ó. Só que eu tratei. Se ela der errado, ao invés de eu tratar com a função não disponível, eu vou tratar com a função genérica, que serve para uma série de coisas. É a mesma coisa. Eu coloquei ela aqui, ó. Se por acaso a minha PROC-V der um erro, escreva nada aqui. E se eu quiser escrever qualquer outra coisa? Mesma coisa. Vou escrever só aqui, ó. Fabiano. Ah, não, mas aí vai dar ruim, né? Porque eu já escrevi Fabiano lá, vai confundir a cabeça da gente. Vou escrever KKKKK. De tão fácil que ela é. Pronto. Beleza, fechamos. Essa questão está fechadíssima. Vamos ver a próxima. Essa próxima aqui vai utilizar o exponenciação, né? Elevado a tanto. Vamos fazer. Mas para finalizar, olha aqui que estava no edital lá, funções de data, hora, funções lógicas e tal. Quando cai, pessoal, ainda mais banco e BFC, vai cobrar essa aqui, ó. Anota essas duas. Função agora. Vou colocar hoje primeiro. Função hoje. Que dia que é hoje que eu estou gravando esse vídeo? Quem veio do futuro, dá um oi aí para nós. Hoje é dia 23/9 de 2022. Dia 23/9. E que hora que é agora? O professor está aqui, largou serviço. Eu sou funcionário público também, trabalho e tal, né? Não é só esse hobbyzinho de dar aula, não. Que hora é agora? 1h12 da manhã. Eu estou aqui gravando com a maior garra para amanhã cedo trabalhar. Aí você vai, não dá nem um like. Não, eu tô com preguiça de logar, colocar meu e-mail, porque eu tô sem tempo. Dá moral não. Daqui a pouco eu aposento, vocês vão ver. Quem vai ficar ensinando vocês aí de madrugada? Essas funções aqui é importantíssimo que você saiba. Existem outras funções, mas elas são meio lado B, meio difícil de implementar. Então, as bancas, principalmente a IBFC, que é o nosso foco agora específico, ela gosta muito dessas duas. Então, já memorize. Como que eu implemento ela? Igual agora, abro parênteses aqui, pronto, só isso. Ela retorna a hora atual, 1h12. E a função hoje? Retorna o dia de hoje. Pronto. Vamos resolver mais uma questão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Se não, o Dips já foi. Planilha aqui, nós trabalhamos as questões aqui de... Como é que chama? Já estou cansado, hein, pessoal? Aqui, ó. Formatação condicional. Função short. Ah, essa aqui é o grand finale. Essa aqui é diferente do LibreOffice. Essa aqui é o grand finale. Vamos para ela depois. Impressão a gente já falou. Tá aqui, mostramos o esqueminha aqui bacana. Importamos dados já. Aqui está alguns cálculos para mostrar como é que funciona. Cálculo 1 e cálculo 2 daquelas questões lá. Então, beleza. Short eu nem lembro mais onde que eu vou mostrar isso. Eu vou mostrar só na prática mesmo. Vou finalizar essas questões e volta na Short então. Última questão aqui, aí depois a gente volta para explicar aquela função lógica lá que ela difere do LibreOffice. Ela é o grand finale.
Mosquitinho aqui. Vamos lá. Com base na planilha do Excel abaixo, do pacote Microsoft, assinale a alternativa que apresenta a fórmula correta que está embutida na célula C2. Isso aqui se aplica também. Tudo que eu fiz de função aqui, pessoal, até agora, lá no LibreOffice é a mesma coisa. Então você está estudando duas vezes com uma coisa só. Essa é mais chatinha que vamos fazer lá, nos cálculos. Porque senão vai ficar muito aqui na caneta. E com sono que eu já estou aqui, aí vai ficar complicado. Vamos lá, tá tudo ok aqui, tudo beleza. Vamos seguir então. Cadê? Já estou um pouco perdido aqui. Tá aqui, ó. Aqui, cálculos. Vamos ler a função então. Ela está com essa planilhinha aqui, eu já coloquei os dados. Ela quer saber qual função dessa retorna 144. Então é isso. Vamos aqui no Excel. Cálculos. Qual que vai retornar 144? Acho que é cálculo 1 aqui, ó. Essa aqui, ó. Já digitei. Vamos só confirmar os valores? São esses mesmos? 142, 25. 14225. O 144 é o resultado, que ela está embutida na C2. Já sabemos o endereçamento de célula. Então, beleza. Já coloquei todas as assertivas aqui. Pessoal, essa questão é cálculo. A única coisa que é novidade aqui para alguns é essa exponenciação que está na aula que eu mandei vocês assistirem lá. Quem tem dúvida, assiste. Mas basicamente é isso aqui, ó. Se eu colocar igual 3 e colocar elevado ao quadrado aqui, ó, é isso aqui, ó, 3 elevado ao quadrado. Vai dar quanto? 3 vezes 3, 9. É só isso que isso aqui está representando. Só isso. O que você vai fazer aqui? É conta. Só que na hora da prova, para você ganhar tempo, se você sabe que isso aqui é elevado a alguma coisa, você olha aqui, ó, tem A1, B1, C1, B1. O que está em A1? A1 só tem 1. Então nem faz sentido elevar um número a ele mesmo. Já elimina essa aqui. B1, B1, 4. Vai dar um número gigantesco. Vamos ver as opções. 144. Se vai elevar o negócio a B1, um número desse aqui, ó. Isso aqui, por exemplo, soma de B1 até B2. De B1, olha aqui, B1. Como que a gente define esse intervalo? De B1 até B2? B até B. Ah, B até B. 1 e 2. Então é aqui, ó. Soma B1 e B2 elevado a B1, a 4. 4 e 5, 9. 9 elevado ao quadrado, elevado ao quadrado. Vai dar um número gigantesco isso aqui. Não pode ser. Ah, essa aqui eu quero fazer o seguinte. Essa é quadradão, né? Quarta potência lá. Mas aqui. Essa aqui, pessoal, tem um erro de referência circular. Eu vou colocar ela aqui para vocês verem que vai dar errado. Aqui, ó. Ela vem aqui, ó, de C até B, de 1 até 2. Ela pega esse intervalo aqui, ó. Isso chama referência circular. Ela faz referência à própria célula que ela tá dentro. Quer ver isso aqui, ó? Vou mostrar de uma forma mais prática, então. 2 pontos, B2. Tá vendo que ela tá apontando para esse endereço aqui? O próprio local que a célula tá, ela coloca. Ela não vai aceitar. De tudo ela daria errado aqui, ó. Quando eu der um Enter, existe uma ou mais referências circulares em que a fórmula se refere à sua própria célula, direta ou indiretamente. Isso cai em prova, viu? Referência circular, que chama isso. É um círculo mesmo, é um loop infinito. Ela vai ficar fazendo a conta, volta lá, vê um valor, volta lá, vai um valor. O que o Excel sugere? Isso pode fazer com que sejam calculadas incorretamente. Experimente remover ou alterar essas referências ou mover fórmulas para uma célula diferente, tirando dali. É basicamente isso que ele está falando. E se eu der um OK, perceba que está C1, B2. Deu 0 por quê? Ele mudou de C1, B2, colocou B1, C2. Ele mudou o intervalo, porque não quis aceitar. Então, de todo jeito, essa aqui está errada. E tem mais, então, que tem referência circular. C1, B2. Dá uma olhada. C1, B2 aqui. Então, de cara, você pode eliminar essa. Eliminamos essa e essa. Sobrou C e D. AC, vamos ver. De A1 até B2, está aqui, elevado a C1 ao quadrado. Essa dá mais óbvia, né? Levar um número ao quadrado é mais aceitável. Vamos lá, então. E as únicas que dá para levar ao quadrado é essa aqui, ó. Soma de A1 até B2. De A1 até B2 é 1 e 4, 5. E 5, 10. 4 e 1, 5, 5, 5, 10. 2, 12. 12 elevado ao quadrado, 12 vezes 12, 144. É isso mesmo? 144. Então, é isso aqui que é o gabarito. Essa aqui vai dar um outro valor.
Vou nem fazer não para não perder tempo. Já achamos o gabarito, deu 9. Tava mais fácil, né? Pequenininha. Letra C, vamos dar uma conferida lá? Se tem opção C, 144. É isso mesmo, 144 aqui, ó. Vai ser a letra C. Aqui está o PDF, para quem quiser o material mais completo. Esse é o PDF do TJ específico. Quem já adquiriu, muito obrigado, Deus abençoe. Bons estudos. Quem não adquiriu e não pode adquirir também, tranquilo. Segue firme com a gente aí. Vai baixando da forma que der e vai anotando. Gabarito, letra C. E vamos fechar agora com a questão das plataformas. Fizemos as questões aqui, que é a minha aposta para essa prova. Se for para focar, foca nessas. E vamos agora para a função XOR. Essa função XOR é uma função lógica. Eu dei uma aula para a IBFC mesmo sobre portas lógicas que não cai para você. Mas vou usar o mesmo esquema para mostrar que isso aqui é uma porta, pode até deletar. Para vocês não faz sentido isso aqui não. Não tem nada a ver. É para outra. Se cai porta lógica, beleza, você estuda. Mas do contrário, esquece isso aqui. Função XOR, o que ela faz? A explicação dela é isso aqui, ó. Condição para a saída verdadeira 1. Número ímpar de entrada verdadeira. Isso você tem que anotar, ler, reler, rever e decorar mesmo. Não tem papo, não. É decorar isso aqui, ó. Ah, mas não entendi nada, Fabiano. Calma. O que é a função XOR? É uma função lógica. Para que a saída seja verdadeira, isso eu já sei. Saída verdadeira vale 1 e falsa vale 0. Então, para retornar 1, para a condição retornar 1, tem que ter um número ímpar de 1. Só isso. Aqui tem quantos? Aqui, ó, eu montei o seguinte: A, B e C são entradas. Aqui, ó, entradas. Aqui é a função XOR. E aqui é a saída. Isso aqui é só o título. Então, o que ela está retornando para mim? Por enquanto, no Excel, ela chama XOR. Eu coloquei ela aqui, ó. XOR de B5 até D5. Estou aplicando a função XOR, que, para que a saída seja 1, eu tenho que ter um número ímpar de entrada 1, verdadeira. Só isso. Como aqui eu tenho 0 entrada verdadeira, ela vai retornar falso. Normal, retornou 0. Já aqui, ó, eu tenho uma entrada verdadeira. É ímpar, não é? Uma só, verdadeiro. É a mesma coisa lá, função XOR. Aqui eu tenho quantas? Eu tenho 2, então é par. Vai ter que dar falso. E aqui de novo eu tenho ímpar. 1, 2, 3. É só isso. Se você ler a teoria disso aqui, que o Excel explica, você desiste até da prova, quer ver? Desiste mesmo. Igual XOR. Retorna uma lógica exclusivo ou de todos os argumentos. Se você não é do ramo da eletrônica, do ramo da computação, essas coisas soam um pouco estranhas. Eu entendo que soam um pouco estranho. Aí, o que eu fiz? Eu trouxe para vocês a definição bisurada. É só você anotar isso, ó. Se cair na sua prova função XOR, se cair a tabelinha verdade, você vai só verificar isso aqui, ó. Para retornar 1, tem que ter número ímpar de 1. Só isso. E é o que o LibreOffice faz. Só que lá ela se chama show, não é XOR. Lá ela já está traduzida ao contrário, nesse caso. Ou é função ou exclusivo. Show, X ou... Olha ela aqui, ó. Cadê o LibreOffice? Aqui, ó. Mesma tabela, mesmo esquema. Mas tá vendo que aqui ele já retornou 0 e 1? Mesmo esquema. Só que ela não chama XOR aqui, ela chama show. Mesmo esqueminha. Valores de entradas todas negativas. Vai retornar negativo porque a condição para a saída verdadeira 1 tem que ter número ímpar de 1. Como aqui não tem nenhum número 1, é 0. Aqui tem número ímpar de 1. Retornou verdadeiro, que é 1. Olha lá. Ó. Aqui no LibreOffice ele já trata como número. No Excel ele trata como falso e verdadeiro, valor lógico. Isso aqui, ó. Entenderam, né, pessoal? Daqui para frente agora é só revisar essa aula e assistir de novo, que é bem técnica. Essa aula ficou bem técnica e assim, mastigada no seu edital. Complementa lá. Olha a outra aqui, mesmo esquema aqui, ó. Eu tenho número par, vai dar falso. Ou 0. E aqui eu tenho ímpar, vai dar 1. Só que anotem, LibreOffice, ela se chama show. Excel, ela se chama XOR. Tá aqui, ó, XOR. E aqui eu tenho que escrever show, né? É porque eu copiei e colei. Aqui ela chama show. Show. Caiu na Consulplan, eu até corrigi essa questão. O pessoal chamou a Consulplan de show e tal. Reclamaram demais, reclamaram balde disso aqui. Porque é uma função meio lado B. Mas a sua banca falou que vai cobrar a função lógica. E para finalizar com chave de ouro, quero estudar um tanto de função lógica. Eu estou com tempo, eu quero fechar a informática.
Abro o seu Excel, vem aqui, ó, no Fzinho de função, escreve lógico, aí elas aqui, e, falso, não, ou, se erro, nós falamos hoje, verdadeiro está aqui, cis, muito simples, cis é o mesmo cis, só que vários cis. Se um for isso, se for aquilo outro, são vários cis, numa função só. Shor, acabamos de ver, tá aqui, ó, são só essas. Outro bizu, às vezes ela pergunta, igual perguntou quase agora, só pergunta o que a função faz, você passa o mouse aqui e lê. Função E, verifica se os argumentos são verdadeiros, retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. Função falso, função não. Ah, não, ela só inverte aqui, ó, inverte falso para verdadeiro. Já caiu muito em prova essa função não, ela só inverte falso para verdadeiro. Se aparecer não 1, se 1 é verdadeiro, não 1 retorna falso. Isso aqui, ó. Função não, ela retorna falso verdadeiro. Mais um, né? Só para a gente implementar aqui. Função não, ela inverte. Se ela inverte, eu tenho 1. 1 vale o quê? Verdadeiro, eu sou verdadeiro, eu mereço nota 1. Não mereço 0. Vai retornar o quê? Vai retornar falso, porque ela só inverte. Retornou falso. Aí, se eu escrever, então, não, 0. Eu tô fazendo a negação para o cara que é negativo. Não negativo. Eu quero positivo, verdadeiro. Ela inverte. São essas funções. Então, tá aqui, ó, as lógicas são poucas. Agora, quando entra na função que ela está cobrando aqui, ó, lógica, data e hora a gente falou, tem aqui também, e função matemática e aritmética. Aí você vem aqui, ó, procura as matemáticas e aritmética. Aí é quase tudo, né? A quantidade. Muita coisa. Vou estudar todas? Vai na aposta que a gente colocou aqui. Não dá tempo de estudar tanta coisa, não. Essas são as principais matérias. Próxima aula a gente vai dar seguimento no edital, normalmente. Se inscreve no canal, dá uma moral para nossa equipe. O pessoal trabalha pesado com a gente aqui ajudando a montar e tal. Então, o seu like, seu comentário, o seu compartilhamento nos ajuda muito a alcançar e ajudar mais pessoas. Espero na próxima videoaula. Um forte abraço e até lá!